Olá a todos, bem-vindos a essa aula sobre racionalização de denominadores. Vamos pensar, um pouco o que é racionalizar? É tornar o número racional, tá? Ou seja, um número que eu consigo escrever na forma de fração, tá? Alguns exemplos, de números irracionais, ou seja, números que não são racionais, são as dízimas não periódicas, tá? Então, são as dízimas que elas são infinitas, mas elas não se repetem, não tem um período. Então, as dízimas não periódicas. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3. Uma curiosidade é que a raiz quadrada de qualquer número primo, ela sempre vai ser um número irracional, tá? E por que denominador? Porque então eu não posso ter uma raiz não exata no meu denominador, que é a parte de baixo da minha fração. Quando isso acontecer, que é igual nesses exemplos aqui, ó, nós temos raiz de 10, raiz de 6, raiz de 5, raiz cúbica de 4, tá? Raiz de índice 7 de 10 elevado à quinta. Aqui nós temos com subtração ou adição. Então, quando isso acontecer, eu terei que fazer a racionalização do meu denominador, tá? Ou seja, eu vou deixar o meu denominador como um número racional. Tá? Ah, pode estar no numerador? No numerador pode, só não pode estar no denominador, tá bem? Então, até coloquei aqui ó, esse produto notável, que é o produto nós conhecemos como produto da soma pela diferença, apenas para nós nos lembrarmos que, então, nós vamos utilizar bastante aqui quando for uma subtração ou uma soma no denominador, que nós vamos sempre utilizar esse produto, tá? Então, o produto a mais b vezes a menos b, ele é igual ao primeiro ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Tudo bem? Vamos lá direto então para os exercícios. Então, aqui no primeiro, como que nós racionalizamos? Então, aqui no item A, eu tenho 2 sobre raiz de 10. É muito simples, basta a gente multiplicar pela meu denominador, que é o denominador raiz de 10. Então, vou multiplicar por raiz de 10. Mas como eu não posso simplesmente multiplicar um dos termos da minha fração, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador. Por quê? Porque raiz de 10 dividido por raiz de 10 é 1. Então, se eu fizer isso, eu mantenho a equivalência da minha fração. Então, a minha fração continua com o mesmo resultado. Então, tá. Vamos lembrar multiplicação de fração. Eu multiplico o numerador com o numerador, ou seja, o de cima com o de cima, ok? E o de baixo com o de baixo. Então, 2 vezes raiz de 10, 2 raiz de 10. Não tem realmente o que fazer. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100, ou raiz de 10 ao quadrado, tá? Raiz de 100 é quanto? Raiz de 100 é 10, ok? Podemos simplificar também, dividir aqui o 2, e o 10 eu posso dividir por 2. Ficaria a raiz de 10 sobre 5, tá? Mas se o exercício não pedir para simplificar, essa resposta aqui de 2 raiz de 10 sobre 10 está correta. Então, vejam o que aconteceu. Eu tinha uma raiz, ok? Uma raiz que ela não é exata. Então, é um número irracional essa raiz. E eu transformei o denominador no número 10. Agora, é um número racional. Tudo bem? Então, é assim que nós vamos fazer. O item B. 6 raiz de 6. Trouxe vários exemplos para vocês verem que não vai mudar, tá? Então, vamos multiplicar aqui, é um denominador, raiz de 6. Então, vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 6. Então, vai ficar 6 raiz de 6 sobre raiz de 6 vezes 6, raiz de 36. Então, 6 raiz de 6, raiz de 36 é 6, ok? 6 está multiplicando e dividindo, então 6 dividido por 6, 1. Então, minha resposta é raiz de 6. Vamos para o item C. 20 sobre 2 raiz de 5. Vamos lá. Basta multiplicar pelo raiz de 5. Então, raiz de 5, 20 vezes raiz de 5, 20 raiz de 5. 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5
2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, porque 5 vezes 5 é 25. Então, 20 raiz de 5 sobre 2 vezes raiz de 25, 5, ok? Se você não lembra como que faz raiz quadrada, a gente tem um vídeo aqui no canal também sobre isso, tá? Então, dá uma olhadinha lá para relembrar. Então, nós temos 20 raiz de 5 sobre 2 vezes 5, 10. Posso simplificar, 20 dividido por 10, 2. Então, a resposta aqui é 2 raiz de 5. Vamos lá para o item D. No item D, nós temos raiz no numerador e no denominador. Como eu falei, se fosse só no numerador, sem problemas, posso deixar assim. Mas como está no denominador também, eu tenho que racionalizar. Sempre pela do denominador, tá? Então, raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 10, que é 5 vezes 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Então, nós temos raiz de 10 sobre raiz de 4, 2. Então, é raiz de 10 sobre 2. Então, viu como não tem problema deixar a raiz no numerador? Então, raiz de 10 sobre 2 já é a minha resposta final. Vamos para o item E agora. 2 raiz de 5 sobre 5 raiz de 2. Mais uma vez, eu tenho raiz nos dois, mas o que me interessa aqui é a do denominador. Então, 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 2. Então, a raiz de 5 vezes 2. 5 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Então, 2 vezes raiz de 10 sobre 5 vezes raiz de 4, 2. Então, 2 raiz de 10 sobre 10, que é 5 vezes 2. Posso simplificar aqui o 2 e o 10, então vai ficar raiz de 10 sobre 5. Vamos lá agora, item F. Tem F, tenho raiz de 5 menos raiz de 3 sobre raiz de 3. Vamos prestar um pouco mais de atenção nisso. Ó. Por quê? Quem é minha raiz do denominador? Raiz de 3. Ótimo. Mas, vamos lá. Agora nós vamos multiplicar, né? O raiz de 3, ó, ele está multiplicando os dois termos do numerador. Ah, mas por que eu não fiz isso aqui em cima? Porque era uma multiplicação, tá? Aqui que é uma subtração, então se for uma subtração ou se for uma adição, nós temos que fazer a distributiva, tá? Ou o famoso chuveirinho. Então, nós temos aí que vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 5 menos raiz de 3 vezes raiz de 3. Estou até fazendo um pouco mais passo a passo aqui, mais lento para vocês. E no denominador, raiz de 3 vezes raiz de 3, ok? Então, raiz de 3 vezes raiz de 5, raiz de 15, menos raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Aqui no denominador, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Então, nós temos raiz de 15 menos raiz de 9, 3, sobre 3, ok? Essa é a minha resposta. Vamos lá agora para o item G. O item G é bem interessante, ó, porque agora nós não temos uma raiz quadrada. Nós temos, vamos olhar um pouquinho agora só para o denominador. Raiz de índice 7, deixa eu apagar aqui que meu 7 ficou horrível. Raiz de índice 7 de 10 elevado à quinta, ok? Como que eu vou saber o número pelo qual eu vou multiplicar? Vamos lá. O índice é o mesmo, tá? Então, raiz de índice 7, esse vai ser o número que eu vou multiplicar. O radicando também é o mesmo, 10. Agora eu vou pensar, do 5 para chegar no meu índice, que é o 7, falta quanto? Falta 2, né? Então, que conta eu fiz? Eu fiz 7, que é o meu índice, menos o meu expoente, que é 5. Então, ó, que número que ficou? Ficou a raiz de índice 7 de 10 elevado a 2, ok?
que é o quanto faltava do 5 para chegar no 7. Ótimo. Então, é por este número aqui que eu vou multiplicar, tá bem? Então, vamos lá. Então, é 5 raiz de índice 7 de 10 elevado à quinta. Então, vou multiplicar por raiz de índice 7 de 10 ao quadrado, em cima e embaixo. Então, raiz de índice 7 de 10 ao quadrado. Vamos lá. 5 vezes, então 5 vezes a raiz de índice 7 de 10 ao quadrado. Você pode deixar 100 ou 10 ao quadrado, não tem problema, tá? E aqui, raiz de índice 7 de 10 à quinta, como é o mesmo índice, eu posso multiplicar, ó, 10 ao quadrado. Ótimo. Então, 5 raiz de índice 7 de 100. Agora aqui, vamos lembrar. Multiplicação, propriedade da potenciação. Em multiplicação de mesma base, o que eu faço? Somos expoentes. Se você não lembra disso, dá uma olhadinha no vídeo aqui do nosso canal. Então, vai ficar raiz de índice 7 de 10 elevado a 5 mais 2, 7. O que acontece mesmo quando o expoente e o índice da raiz são o mesmo? Elas se cancelam, né? Então, a minha potenciação e a minha raiz se cancelam. Então, a minha resposta aqui no item G é 5 raiz de índice 7 de 100 sobre 10, ok? Então, eu posso até simplificar um pouco mais. Raiz de índice 7 de 100 sobre 2, porque é 5 dividido por 10 aqui vai ter o 2. Tudo bem? Esse foi o item G. Tentei fazer um pouco mais colorido, porque esse era um pouquinho mais diferente. Vamos para o H. O H também não é mais raiz quadrada, tá bom? Uma raiz cúbica. No denominador eu tenho 2, raiz cúbica. Deixa eu melhorar aqui. 2 raiz cúbica de 4. Você pode deixar a raiz cúbica de 4, tudo bem, tá? Eu só vou melhorar um pouco para já deixar mais simplificado. O que é 4? 4 é 2 ao quadrado, então eu vou deixar aqui 2 ao quadrado, tá? Vamos lá, vou tentar descobrir por qual número eu tenho que multiplicar. Então, vou multiplicar. Tenho aqui a raiz de índice 3 de 2. Agora, vamos lá. O 2 aqui do expoente. Falta quanto para chegar no 3? Falta 1, né? Então, meu expoente aqui vai ser 1. Então, vai ficar a raiz cúbica de 2 elevado a 1, que é 2 mesmo, tá? Então, aqui no primeiro, nós temos raiz cúbica de 3 vezes 2. Ó, como tem o mesmo índice, eu posso multiplicar. Sobre 2 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Então, aqui nós temos a raiz cúbica de 6 sobre 2 vezes raiz cúbica. Mais uma vez, ó. Mantém a base, somos expoentes. 2 mais 1, 3. Meu 3 sempre fica meio ruinzinho, gente. Desculpa. Então, ó, índice e expoente iguais. Se cancelam. Então, nós temos que é a raiz cúbica de 6 sobre 2 vezes 2. Quanto que dá isso? É a raiz cúbica de 6 sobre 4. Ok? Então, ó, só vamos tomar cuidado sempre que não for raiz quadrada, tá? A gente sempre vai ter que fazer esse passo aqui a mais, ok? Para ver qual que vai ter que ser. O índice é sempre o mesmo, tá? O índice é sempre o mesmo. Só para a gente descobrir qual que vai ser o expoente. Agora, percebam que no denominador nós temos uma subtração e uma adição. Nós vamos ter que utilizar aquele produto notável que eu falei para vocês. Produto da soma pela diferença, tá? Se você nunca viu esse produto notável, nós temos vídeos aqui no canal, tá?
Mas você pode fazer distributiva também, sem problema nenhum. Sempre vai dar o mesmo resultado. Então, o que é esse produto notável? Então, eu fazer o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, tá? Vai ser muito útil aqui para nós. Porque, ó, no A, eu tenho 10 sobre 2 menos raiz de 2. Por quem que eu vou multiplicar? Olha só, vamos prestar atenção. Se aqui no meu denominador tem menos, eu vou multiplicar pelo mesmo termo, só que com mais. Só que não esqueça que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu vou ter que fazer uma distributiva, né? 10 vezes 2 e 10 vezes raiz de 2. Então, 10 vezes 2 mais 10 vezes raiz de 2. Sobre. Agora, olha só, ficou o produto da soma pela diferença. Então, o que é isso? É o primeiro termo ao quadrado, 2 ao quadrado, menos o segundo termo, raiz de 2 ao quadrado, tá? Então, vamos lá, vou continuar aqui embaixo, ó. Então, 10 vezes 2, 20, mais 10 raiz de 2, sobre 2 ao quadrado, 4, menos. Lembra lá, ó, o que está acontecendo aqui? O índice, quando não tem nada, é 2. Índice 2, expoente 2, se anula. Então, 2. Então, isso aqui ficou 20, mais 10 raiz de 2, sobre 4 menos 2, 2. Posso simplificar? Posso, porque o 2 está em todos os termos. 20 dividido por 2, 10. Mais 10 dividido por 2, 5. 5 raiz de 2. Ok? Se fosse, por exemplo, 20 mais 3 raiz de 2, aí eu não posso simplificar, tá? Não posso. O raiz de 2 tem que ser ali um múltiplo, né, dos dois números. Vamos agora para o item B. Deixa eu separar aqui. Item B. Raiz de 2 sobre raiz de 3 menos 1. Então, agora nós temos uma raiz também no numerador. Mesma coisa, pessoal. Se está menos, eu vou multiplicar pelo positivo, pelo mais. Então, raiz de 3 mais 1. Não se esqueça de fazer a distributiva. Então, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 3. 2 vezes 3, 6. Mais raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Sobre, vamos lá, primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Ah, eu posso somar aqui as raízes da raiz de 8? Não, não podemos, tá? A gente tem que deixar a raiz de 6 mais raiz de 2 mesmo. Sobre raiz de 3 ao quadrado, já vimos, né? 3 menos 1. Então, ficou raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 3 menos 1, 2. Ah, eu posso dividir raiz de 6 por 2 da raiz de 3? Não, também não, tá? Então, essa é a minha resposta final. Vamos lá. Item C agora, ó. Viu como é sempre a mesma coisa, né? Se está menos, eu multiplico por mais. Se está mais, eu vou multiplicar pelo menos. Então, vamos lá, o C. Raiz de 11 mais 1 vezes raiz de 11 menos 1, tá bom? Então, se está menos, eu vou multiplicar pelo mais. Raiz de 11 mais 1 sobre raiz de 11 mais 1. Ótimo. Raiz de 11 mais 1 vezes raiz de 11 mais 1 é raiz de 11 mais 1 ao quadrado, tá? Tudo isso ao quadrado. Também é um produto notável, tudo bem? Então, aqui embaixo vai ficar raiz de 11 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Esse produto notável, se você não conhece, se você ainda não aprendeu na sua escola, deixa assim mesmo, raiz de 11 mais 1 ao quadrado. Mas se você já viu e não lembra, nós temos vídeo aqui no canal, mas é simplesmente eu fazer a distributiva, tá? Nós vamos chegar aqui ao primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Tá bem? Como essa aula não é sobre produto notável, aqui eu já vou fazer ele direto, mas você pode ver o nosso vídeo. Aqui no denominador, raiz de 11 ao quadrado, já vimos que é 11,
menos 1. Tá? Vamos melhorar aqui, né, o meu numerador. Então, no meu numerador, tenho raiz de 11 ao quadrado, que é 11, mais 2 vezes 1, 2 raiz de 11, mais 1, sobre 11 menos 1, 10. Então, vamos melhorar mais um pouquinho. 11 mais 1, 12. Então, é 12 mais 2 raiz de 11 sobre 10, ok? Essa é a resposta, tudo bem? Então, como eu disse, se você não lembra aqui do produto notável, tá? Dá uma olhadinha no nosso vídeo. Vamos lá. Agora o item D. O item D, agora finalmente é com mais, né? Então, no denominador, eu tenho uma soma. Então, eu vou multiplicar pela subtração. Sempre assim, sempre eu tenho que trocar o sinal. Então, vai ficar raiz de 8 menos raiz de 5, ok? Sobre, aí aqui, raiz de 8 menos raiz de 5. Sempre lembrando de fazer a distributiva, tá bom? Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 8, 16, menos 3 vezes 5 vezes 2, 10. Sobre, ao produto notável, primeiro ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Então, nós temos 3 vezes raiz de 16 é 4. Então, estamos aí com uma raiz exata. Menos 3 vezes raiz de 10. Sobre raiz de 8 ao quadrado, já vimos que é 8. Menos raiz de 5 ao quadrado, já vimos que é 5. 3 vezes 4, 12. Menos 3 raiz de 10 sobre 8 menos 5, 3. Como 12 e 3, né, são múltiplos de 3, eu posso simplificar. 12 dividido por 3, 4. Menos 3 dividido por 3, 1. Você pode colocar o 1 ou deixar sem, ok? Então, você pode deixar assim ou assim. É a mesma coisa, tá? Com ou sem 1. Então, essa é a resposta final do item D. Vamos lá para o item E. Então, no item E, nós temos 4 sobre 2 raiz de 5 menos 3 raiz de 2. Ok? Perceba que agora ó, tem um número multiplicando a raiz. Sem problemas. Opa, coloquei aqui um igual sem querer. Sem problemas. Vamos lá. Vamos multiplicar pela soma, né? Se aqui é a diferença, eu vou multiplicar pela soma. 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 2. Mesma coisa. Não vamos mudar nada. Sem esquecer de fazer a distributiva no numerador. 4 vezes 2, 8 raiz de 5, mais 4 vezes 3, 12 raiz de 2. Sobre primeiro ao quadrado, então 2 raiz de 5 ao quadrado, menos o segundo ao quadrado, 3 raiz de 2 ao quadrado. Aqui no numerador não tem o que fazer, né? Então, é 8 raiz de 5 mais 12 raiz de 2 sobre 2 raiz de 5 ao quadrado é o 2 ao quadrado e o raiz de 5 ao quadrado. Ok? Não pode esquecer ali do 2. Menos, aqui ó, 3 ao quadrado e o raiz de 2 ao quadrado. Tá? Continuando então. Copia o numerador. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 5 ao quadrado, 5. Menos 3 ao quadrado, 9. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Mais uma vez, vamos copiar o numerador. 4 vezes 5, 20. Menos 9 vezes 2, 18. Então, finalmente, 8 raiz de 5 mais 12 raiz de 2 sobre 20 menos 18, 2. Olha só, ainda dá para a gente simplificar, né? Porque 8 e 12 são múltiplos de 2. Então, 8 dividido por 2, 4. Então, 4 raiz de 5. Mais 12 dividido por 2, 6. 6 raiz de 2. Ok?
Então, gente, racionalização de denominadores é isso. É a gente tornar o denominador um número racional, tá? Muito cuidado sempre que tiver o menos, tá? Então, uma subtração no denominador ou uma adição, a gente sempre vai ter que fazer com o sinal oposto, ó. Se é mais, a gente faz com menos, ok? Para poder utilizar o produto notável. Se é menos, a gente vai fazer aqui com o mais, tá? Para sempre utilizar o produto notável. Cuidado também quando nós tivermos uma raiz que não é raiz quadrada, tá? Então, sempre olhe o índice e o expoente. E quanto que falta do expoente para chegar no índice? Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem nos comentários. Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.